Canal do Gordo! Opa, casa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, vamos falar de Liga da Justiça Corte Snyder. Sim, temos aí um filme, assim, vamos colocar, praticamente perfeito. Por mais que ele seja um pouquinho mais longo do que o normal. E se a gente tivesse tido ele no cinema, provavelmente talvez seriam dois filmes, né? A parte 1 e a parte 2. Mas assim, eu gostei muito do que eu vi. A única coisa que eu não curti muito foi alguns momentos da trilha sonora, que eu confesso, me incomodou um pouco. Eu não curti muito a música, a adaptação, a forma que colocou. Mas tirando isso, eu gostei de todas as sequências. E uma das coisas que eu fiquei surpresa em relação a um filme que, vamos dizer assim, se a gente for parar pra olhar, tem 4 horas, foi o fato de que o filme, ele não cansa, ele tem uma linha de raciocínio que nos faz ficar, assim, preso pra ver o que tá acontecendo e o que vai acontecer. E ainda por cima, nos dá uma continuidade da história que eu confesso que após assistir o corte do Snyder, o Liga da Justiça foi horrível. Foi um dos piores filmes. Por que eu falo isso? Porque tivemos muita informação que não tinha tanta conexão. E vendo o corte do Snyder, a gente vê uma certa conexão. O porquê que acordaram o Superman, o porquê aconteceu da caixa, como a Mulher Maravilha sabia todas as informações da caixa e por aí vai. Então a gente teve uma sequência contando uma história que eu acho que ficou faltando na primeira versão do filme. E aí encaixou tudo ficou bem encaixado. Inclusive os sonhos do Bruce, que na minha opinião, meio que assim, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fiz uma teoria aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui no card, onde eu falei sobre algumas coisas que poderiam acontecer em Liga da Justiça, né? Inclusive que aquela cena do Barry voltando no passado falando a Lois é a chave de tudo e tal. Eu falei um pouco sobre essa questão, sobre a história que poderia ser. Eu não tinha feito um comparativo com Injustice, mas lembra muito a questão do Injustice, para quem assistiu a animação, na verdade o jogo, né? Quem viu o jogo e viu a história do jogo, percebe muito a semelhança do Injustice. Se eu não me engano, o Coringa vai e coloca uma bomba que mata a Lois, e isso faz com que o Superman fique puta da vida, revoltado. E agora, no corte do Snyder, a gente vê esse elemento do porquê o Superman caçou o Bruce, por que ele caçou o Batman. E o porquê que, de certo modo, ele se tornou ali meio que um tirano e tal. Porque ele perdeu a Lois. E como a gente vê na visão do Victor, acaba mostrando a Lois morrendo, o Superman ficando extremamente irritado e o Darkseid aproveitando aquilo para trazer o Superman pro lado dele. Então a gente vê uma história que, eu vou ser sincero, eu queria muito, mas muito, que tivesse uma continuação no cinema. Sério, a linha de raciocínio do Snyder, cara, foi perfeita no meu ponto de vista. Eu curti demais os elementos, os efeitos especiais mudaram completamente. A gente tem um filme com efeitos simplesmente foda. E tipo assim, não é criticando a primeira versão, que a primeira versão, de certo modo, conta praticamente a mesma história de forma resumida e com muitos cortes secos, que agora eu entendo o porquê que deu aquela impressão de corte seco. Porque tem uma linha de raciocínio, uma linha que foi gravada as cenas, uma linha que foi contada a história. E eu fiquei extremamente surpreso. Além disso, a gente tem ali alguns elementos bem interessantes. A questão do Ryan Cho, que aparece, né? Dando a possibilidade que num futuro a gente poderia ter um novo herói, podemos dizer assim. Dando a alternativa sobre linhas do tempo. Sim, eles falam quantas linhas do tempo o Coringa fala, né? Uma participação do Coringa, de Jared Leto, falando sobre a linha do tempo
em relação que o Batman pode ter destruído para tentar sobreviver. Então assim, a gente tem um filme que dá margem para muitas outras coisas e dá uma justificativa do porquê o Barry volta no passado com uma coisa tipo uma armadura e fala com o Bruce para poder que a Lois é a chave de tudo, dando a indicação de que eles não podem deixar a Lois morrer, porque se ela morrer, o Darkseid vai conseguir. Aí aparece lá o Marciano, Caçador de Marte, falando que ele vai se juntar porque a guerra está apenas começando, dando a entender que a gente poderia ter uma continuação que ia ser sensacional. Sem falar que a gente vê o Anel do Lanterna Verde, que na história das Amazonas, mostrando um pouco mais do Lanterna Verde, aí a morte dele e o Anel sobrevivendo e indo buscar um novo, vamos dizer, um novo usuário do Anel, também mostra que no futuro, com o Darkseid chegando e todos morrendo e tal, e o mundo quase acabando, o Kilgrog, que é o Lanterna Verde também, meio que aparecendo e podendo defender. E aí tudo isso se conecta com um multiverso que eles mencionam, tanto linhas do tempo quanto multiverso, dando a entender que a gente tem outros universos e outras linhas do tempo referente à Terra. E isso possibilitaria a questão do Barry, das séries, do Barry do filme e o Flashpoint e tudo isso acontecendo de uma vez. O Barry vai voltar no tempo para poder salvar todo o mundo, e isso pode alterar a linha do tempo. Então, tipo, justificaria a mudança de um Batman do Edward, não é Edward, não, do Robert Pattinson, né? Edward é o personagem que ele fez em Crepúsculo. Então, tipo, tudo isso se juntando, criando uma grande possibilidade. E eu julgo dizer que se eles tivessem feito a Liga da Justiça dessa forma inicialmente, talvez eles ainda pudessem ter salvo tudo que a gente teve do universo da DC até o momento. Porque a gente teve Esquadrão Suicida, vai ter um novo Esquadrão Suicida, vai ter um novo Batman, vai ter, possivelmente, já foi até definido, parece, um novo Superman. Mas eles poderiam ter salvado tudo se esse filme tivesse saído antes. Eu gostei do corte. Eu optaria por uma outra trilha sonora, apesar da trilha sonora ela se encaixar muito bem com as cenas e tal, mas em alguns momentos que a trilha entra, misturado com a música, por exemplo, da Mulher Maravilha, me incomodou. Eu acho que a música da Mulher Maravilha é muito melhor. As cenas de ação da Mulher Maravilha, do Barry, do Cyborg, a gente viu um pouco mais da história do Cyborg, que se a gente tá vendo ali em um contexto assim, a gente basicamente tinha um filme do Cyborg ali dentro, porque teve muita informação sobre o Cyborg, também teve muita informação sobre o Aquaman, e sobre todo um contexto do porquê eles acordaram o Superman, porque antes não mostrou assim, de certo modo, vamos acordar o Superman e acordaram o Superman. Ali eles tiveram um contexto da história ter sido bem trabalhada. Eu gostei e eu coloco aí que foi sim melhor opção eles terem deixado o Snyder fazer o corte deles. Quero saber de você, qual que é a sua opinião? E aí, o que você achou? Valeu a pena o corte do Snyder ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.